Olá, esse é o nosso terceiro módulo e nós vamos analisar agora os direitos coletivos e lato sensu, a sua classificação e o seu conceito. Nos dois primeiros módulos nós vimos a classificação de meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. No segundo módulo nós analisamos o meio ambiente natural no aspecto macro e micro bem e vimos que a importância dessa divisão entre macro e micro bem é para a tutela jurídico, material, processual do meio ambiente. E agora nós vamos nos focar ao conceito de direito coletivo lato sensu, que sob o aspecto do meio ambiente natural, seria o aspecto do meio ambiente natural macro bem. O Código de Defesa do Consumidor, ele trata da tutela material das relações de consumo do consumidor. Porém, do artigo 81 seguintes, ele trata da tutela processual dos direitos coletivos. E aí, entre eles, o direito do consumidor, o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, meio ambiente natural no aspecto macro bem, os direitos da criança e do adolescente, os direitos dos idosos, ou seja, todos os direitos coletivos, que é esse novo ramo do direito, que é esse terceiro gênero do direito dentro do ordenamento jurídico. Então, a partir do artigo 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma tutela processual coletiva, e aí não é específica para as relações de consumo. No artigo 81, parágrafo único, inciso 1 do CDC, nós temos o conceito de direitos difusos. Antes disso, vale ressaltar que nós temos uma classificação. A classificação é a seguinte: direitos coletivos lato sensu. Dentro dos direitos coletivos lato sensu, nós temos os direitos difusos, os direitos coletivos estrito sensu e os direitos individuais homogêneos. Cada um tem o seu próprio conceito e nós vamos também entender o porquê dessa divisão. Claro que é para melhor tutela desses direitos. Os direitos difusos, eles estão conceituados no inciso 1, parágrafo único do artigo 81 do CDC, que diz o seguinte: a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Bem, os direitos difusos são aqueles direitos que pertencem a todas as pessoas, independentemente de onde elas estejam, quem elas sejam. São pessoas indeterminadas e indetermináveis. Eu não consigo determiná-las em nenhum momento. São pessoas que estão ligadas entre si por uma circunstância fática. Simples fato de residir em um local, de estarem em algum determinado local. Esse direito difuso, que pertence a pessoas indeterminadas e indetermináveis, também o objeto desse direito é indivisível. Eu não consigo dividir esse direito. Por exemplo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Eu não consigo dizer, olha, esse pedaço do meio ambiente é meu e esse pedaço do meio ambiente é seu. É indivisível. Esse objeto, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, é indivisível. E as pessoas que têm direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado são pessoas indeterminadas e indetermináveis. Por exemplo, nós vivemos numa localidade em que houve um dano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, houve um dano ao macro bem. Quem são as vítimas? Todas. Todas quem? Todas. Todas as pessoas que vivem nesse local, as pessoas que estão passando por esse local, as pessoas que estão nascendo nesse local. E quando houver a reparação desse dano ao macro bem, eu não consigo dizer, olha, tantos % da indenização é seu por conta dessa meio ambiente seu que foi danificado. Não há como dividir esse meio ambiente. Então, a reparação desse dano é uma reparação para todos. Se reparou para mim, reparou para todo mundo. Esse é o direito difuso previsto no CDC. Depois, nós temos o conceito de direito coletivo estrito sensu, que está no inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 81 do CDC.
interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeito deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Bem, aí nós já temos uma diferença. O direito coletivo estrito sensu também é um direito indivisível. O objeto é indivisível e pertence a pessoas indeterminadas, mas que podem ser determinadas em um determinado momento. Essas pessoas, elas estão ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Veja, então nós já temos uma distinção com o direito difuso. Direito coletivo estrito sensu, o objeto também é indivisível. Porém, as pessoas são indeterminadas, mas que podem ser determinadas num determinado momento. E elas estão ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Um exemplo didático. Por exemplo, eu tenho uma empresa e essa minha empresa ela está causando uma poluição ambiental, mas no interior da minha empresa. Então, os meus funcionários estão tendo uma violação ao direito à qualidade de vida, porque o meio ambiente de trabalho está poluído. Veja, o objeto, o meio ambiente do trabalho é indivisível. Eu não consigo dizer, olha, esse pedaço do meio ambiente pertence a esse funcionário, outro pedaço do meio ambiente pertence a outro funcionário. Impossível. O objeto é indivisível. Mas as pessoas são indeterminadas, mas que podem ser determináveis. Hoje eu tenho 300 funcionários, amanhã eu posso ter 200, depois de amanhã eu posso ter 500. Então, em um determinado momento eu até consigo determinar essas pessoas. Mas, regra geral, elas são, no primeiro momento, elas são indeterminadas. Só que elas têm uma relação jurídica base com a parte contrária, com o dono da empresa, que é a relação de trabalho. A reparação desse dano vai ser reparar um direito coletivo estrito sensu. Por fim, nós temos os direitos individuais homogêneos, que estão previstos no inciso 3º do parágrafo único do artigo 81 do CDC. Diz simplesmente: interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos, os decorrentes de origem comum. Não conceituou. O que seriam os direitos individuais homogêneos? Vejam, os direitos individuais são direitos individuais, pertencem a pessoas individuais. Eu consigo dividir, quantificar o dano causado a cada uma dessas pessoas. Mas então, por que tutelá-las num processo coletivo? Por que não? Se eu sofri um dano, eu contrato um advogado e eu vou buscar a reparação desse dano. Agora, como que um direito individual pode ser tutelado de uma forma coletiva? Para facilitar a tutela e para garantir o acesso à justiça. Imaginem, através de um exemplo simples, fácil de entender. Imagine uma vila de pescadores. Essa vila de pescadores tem o seu rendimento mensal com a pesca. Houve um dano ambiental. Uma empresa derramou petróleo, poluiu o meio ambiente, né, o macrobem, causou um desequilíbrio ecológico. Só que além desse desequilíbrio ecológico, essa empresa, ela causou um dano individual aos pescadores. O pescador vai ficar 6 meses sem pescar. E ele teve um dano individual, porque a média de rendimento dele era R$3.000 por mês, 6 meses sem trabalhar, 6 meses sem tirar esse rendimento, por conta de um dano causado por uma empresa. Isso é um dano individual. Nada impede que esse pescador entre com uma ação individual, fundamentado nas regras do direito civil e do Código de Processo Civil, e busca a reparação. É um dano individual, dano ambiental por intermédio do meio ambiente. Dano individual por intermédio do meio ambiente. Porém, imagina que essa vila de pescadores tenha 50 pescadores. Imaginem cada um desses pescadores propondo a sua ação. Mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmos fatos. 50 ações todas iguais, apenas o resultado, a quantificação dessa reparação desse dano vai ser diferenciada. Seriam 50 ações todas iguais. Aí você diria, não, mas eles podem fazer um litisconsórcio facultativo. Isso. Então, contratam um advogado, formam um litisconsórcio facultativo, propõem uma única ação. Porém, o CPC,
quando ele fala a respeito do litisconsórcio facultativo, ele diz que o juiz pode limitar o número do litisconsórcio facultativo. Aí o juiz recebe uma petição inicial com 50 autores em litisconsórcio facultativo. O juiz fala, não, é muita gente. Imagina a produção de prova, intimar todos eles, as alegações finais, todo mundo querendo participar desse processo, é muita gente. Vou limitar no número de 5. Mesmo assim, 50 pescadores divididos em 5 seriam muitas ações. Ainda assim seriam muitas ações. E ainda assim se poderia, quem sabe, correr o risco de um juiz dar uma sentença favorável e outro juiz uma sentença desfavorável. Poderia haver essa contradição de decisões. Isso pode acontecer. Bem, pensando nesse problema e nessas situações, o legislador infraconstitucional falou, não, vamos considerar todas essas pessoas, no nosso exemplo, todos esses pescadores, como uma única pessoa. E vamos dar um nome, direito individual homogêneo. A tutela de cada um desses pescadores será uma tutela processual coletiva. Ou seja, quem tem legitimidade para propor uma ação civil pública, que é um dos instrumentos para a defesa dos direitos coletivos lato sensu? Os legitimados para propor a ação civil pública propõem a ação. Para a defesa de quem? De todos os pescadores. Então, uma ação civil pública para a tutela dos direitos individuais homogêneos. Esses pescadores, eles podem esperar o resultado dessa ação. Se essa ação for favorável, aí sim, cada pescador vai liquidar essa sentença condenatória. Porque aí cada pescador precisa dizer qual foi o dano individual que ele teve. Qual era o rendimento mensal de cada um deles e quanto eles estão deixando de ganhar por conta de um dano individual por intermédio do meio ambiente. Então vejam, nesse módulo nós analisamos então o direito coletivo lato sensu, que é esse novo ramo do direito. Nós vimos o conceito do direito difuso, o conceito do direito coletivo estrito sensu e o conceito do direito individual homogêneo. É uma tutela que é feita através da ação civil pública, é uma tutela em que ela é feita pelo microsistema jurídico, então a legitimidade ativa, a responsabilidade civil, o conceito do dano, a reparação do dano, a produção de prova, é toda diferenciada daquele direito clássico, do direito pertencente ao direito privado e ao direito público. Nós temos novos institutos jurídicos que já existiam dentro do direito clássico, mas que foram revisitados para que essa tutela de direito coletivo lato sensu pudesse ser realmente tutelada. O direito individual homogêneo é um direito individual, mas para facilitar a tutela desse direito individual homogêneo, direito individual que pertence a várias pessoas, mas a legislação, a lei não diz qual a quantidade dessas pessoas, o caso concreto que vai nos dizer, para melhor tutela desses direitos individuais, o legislador resolveu que a tutela processual desse direito fosse feita através de uma ação, através do microsistema jurídico. Bem, esse é o nosso terceiro módulo. Obrigada.